Bom dia, boa tarde, boa noite, caros alunos da disciplina de Simulação de Tráfego da graduação 628 e da pós 5874. Professor André Luiz Cunha, da Escola de Engenharia de São Carlos. Quero complementar aqui o que a gente fez na última aula, da parte fundamental de simulação, para a gente discutir um pouco do laboratório que vocês estão fazendo aí de atividade, certo? Então, eu vou falar um pouquinho das distribuições que a gente acabou não comentando muito, tá? Então, a primeira distribuição normal, a gente precisa de uma média, de um desvio padrão. E a função aqui, a gente sempre precisa perguntar se ela é acumulada ou não, tá? Então, são os parâmetros, digamos assim, essenciais aqui do que a gente vai precisar de informação, tá? Então, distribuição normal. O que a gente vai montar aqui? Só para a gente visualizar. Então, sei lá, média 0, desvio 1 e acumulada sim. Então, a distribuição normal, pessoal, ela tem como variável, né, a sua... a variável em questão que você está atribuindo. Então, por exemplo, se você está pegando, sei lá, a população média, o peso médio da população em quilos. Então, sei lá, com população média tem um peso de 70 quilos e um desvio padrão de 15. Tá? Então, 15 quilos também. Então, essa sua variável aqui, que é o peso, então, é o nome que a gente vai sempre estar procurando aqui para fazer as simulações, tá? Então, a variável e a sua P variável, que pode ser de qualquer tipo, tá? Então, aqui eu vou fazer só uma sequência de 9 linhas, uma coluna, iniciando em -4 e de 1 em 1, tá? Só para trabalhar entre o 0 e 100% da distribuição normal padrão. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, a variável vai pegar a média, mais esse multiplicador, vezes a quantidade de desvios padrões, certo? Então, tá lá. Se eu colocar a média 0 e desvio 1, que é a normal padrão, então ele vai percorrer -4 a 4, tá? E aí, a função dist, né, ou norm, né, norm dist aqui, ele pede o valor de x, que é a minha variável, tá? A minha média, que eu vou travar, o meu desvio padrão, que eu vou travar, e se ela é acumulada ou não, tá? E pronto, aí ele gera aqui para você a distribuição, né, seguindo, né, uma distribuição normal padrão. Vou só formatar aqui para porcentagem e tirar o número de casas. Então tá aqui, ó. Então, considerando a normal padrão, né, com média 0 e desvio 1, está vendo que -4 tem probabilidade de 0, né, a média 0 aqui tem 50% de chance. Então, como eu falei, se a população tem uma média de 70 quilos e desvio de 15, ó, então os pesos, ó, de 70, né, é a média. Então, se eu colocar aqui falso, para ver a probabilidade de cada elemento independente. Está vendo que na média é o que tem a maior probabilidade de acontecer. Tem 2,7% de acontecer o valor médio. Então, um desvio padrão está entre 55 e 85, tá vendo? Entre dois desvio padrão está entre 40 e 100 quilos, tá? E assim por diante, ok? Então, só para a gente visualizar, tá? Eu vou pôr isso aqui dentro de um gráfico. Então, inserir, gráfico. Vou deixar aqui o gráfico de barras, tá? E vou só personalizar aqui o título. Vou colocar aqui distribuição normal. Vou mudar aqui também o eixo vertical, só para tirar aquelas vírgulas. Então, vou colocar aqui do tipo porcentagem sem vírgulas e pronto, tá? Então, tá aqui. Essa é a nossa distribuição normal, né? Vou colocar o gráfico aqui embaixo para a gente visualizar. Então, independente da sua variável, né? Se for média 0 e 1, e se for acumulado, né? Ele vai ter aquele padrão de curva de sino, né? Que vai chegar até 100%, tá? Legal. Bom, na nossa simulação, a gente vai trabalhar não com a normal, né? A gente fala aqui que o primeiro modelo que vocês vão usar é o modelo de Poisson. Então, vamos ver como é que fica, então, a distribuição de Poisson. Vou colocar aqui do lado. Então, distribuição de Poisson. Precisa de uma média e de um acumulado, tá? Aí eu vou só mudar a cor para depois ficar diferente também. Então, vou pôr aqui em verde. Então, a diferença, pessoal, que aqui a gente está trabalhando com eventos, tá? Então, por unidade de tempo. Então, aqui a nossa unidade é eventos por unidade de tempo, tá?
Talvez esse seja a nossa principal filosofia, né, que tem que destacar. Então, aqui o que a gente vai colocar é em eventos por unidade de tempo. Tá? E aí, a nossa distribuição vai ser em função de eventos, tá? E a probabilidade desses eventos. Tá? E aí, aqui a sequência, então, a gente vai começar, né, por exemplo, com 10 linhas, uma coluna, começando em 0 e de 1 em 1. Então, qual a probabilidade de acontecer? Nenhum evento, né, aparecer um evento, 2, 3 e assim por diante. Lá no relatório, no laboratório, a gente pede que ele tem, os caminhões chegam a balançam intervalos cuja média é 1,2 minutos. Tá? Então, lá a gente está falando que o intervalo entre eles é de 1,2, né, minutos por veículo. Tá? Mas como eu falei aqui, ó, a Poisson ela tem que ser em eventos, no caso do nosso veículos, por unidade de tempo. Então isso aqui tem que ser o contrário. Então é 1 sobre 1,2 que vai me dar em veículos por minuto. Tá? Então essa é a unidade de Poisson, é em eventos por unidade de tempo. Certo? E aí o que vai acontecer aqui nas probabilidades? Então vou chamar aqui a função Poisson, que pode ser qualquer uma dessas duas. Tá? Quantidade de eventos, a minha média, e se é acumulado ou não. Tá? Vou auto-preencher, vou selecionar tudo, também formatar em porcentagem e uma casa só. E vamos visualizar isso num gráfico. Então, inserir gráfico, mesma coisa de colunas, ok. Só vou mudar o título. Então, aqui é distribuição de Poisson. O eixo vertical também eu vou tirar. Eu quero só em porcentagem. E como a gente está trabalhando aqui com verdinho, então eu vou colocar ali também em verdinho. Ok? Joia, está pronto. Então, ó, veja só, essa é a nossa distribuição de Poisson. Tá? Vou colocar aqui embaixo. Acumulada, né? Porque está true os dois aqui. Então, para acontecer nenhum evento, em torno aqui de 43%. Para acontecer um evento, né, em 1 minuto, tá? Lembra que é sempre por unidade de tempo. Então, a nossa unidade de tempo aqui é 1 minuto. Então, qual a probabilidade de acontecer nenhum veículo nesse próximo 1 minuto? 43%. E de aparecer um veículo, né, 79% acumulado. Se eu colocar aqui, né, falso, aí ele vai me dar a probabilidade individual. Então, é 43% para 0, 36% para 1, 15% para 2. Está vendo que vai diminuindo, né, porque essa minha média é baixa. Então, a quantidade de eventos maiores é bem menor. Tá? Então, essa é a distribuição de Poisson. A próxima distribuição, que é o que o pessoal da pós vai usar, é a distribuição exponencial. Tá? E aí, qual é a diferença dele? É basicamente o inverso. Tá? Então, enquanto aqui é eventos por unidade de tempo, esse aqui vai ser tempo por, né, unidades do seu evento que você está analisando. Então, aqui vai ser em minuto por veículo, que é o nosso caso, que é o inverso do que está lá, que é no nosso 1.2. Então, realmente é o tempo entre as observações. Então, a gente observa, em média, né, 1,2 minutos entre um veículo e outro. Então, essa é a unidade de tempo na distribuição exponencial. Tá? E aí, as probabilidades aqui vai ser em função do tempo. Tá? No nosso caso aqui, a gente está trabalhando lá em minutos. Então, a probabilidade do tempo de acontecer, né, aqueles tempos ali que eu estou investigando. Então, também vou fazer uma sequência aqui de 10 linhas, uma coluna, início em 0 e um passo de 0,2, por exemplo. Então, lá. Então, 0 minuto, 0,2 minuto, até 1,2 minutos, que é exatamente o que a gente tem de média, 1,4 minutos e assim por diante. E aí eu vou fazer exponencial. Então, exponencial dist, o valor de x, a média e o nosso acumulado, se é acumulado ou não. Tá? Então, vou só transformar aqui em porcentagem. Né? Então, veja que observar, né, 0 minutos entre um veículo e outro é quase impossível, né? Já até passou de 100%. 0,2, né, 94% de chance, né, de ter. 0,4, né, então, para você ter essa probabilidade de 0,2 minutos, tá, entre um veículo e outro. 0,4, 0,6,
aí 1.2 e assim por diante, né? Então vamos fazer aqui o nosso gráfico, inserir gráfico, novamente de coluna, o título vou colocar agora então, dist exponencial, a gente está trabalhando aqui com o laranja, e o eixo vertical eu vou tirar a escala de vírgulas da porcentagem, pronto. Joia. Então tá vendo, ó? Como muda, né? O que você está considerando aqui é a sua variável, que pode ser peso, tempo, né, quantidade de elementos, enfim, é a sua variável que você está usando. Esse aqui, ele trabalha com eventos por unidade de tempo. Então, a probabilidade sempre vai ser do evento. Então, de acontecer, né, o evento, no nosso caso, é o objeto, o veículo. Então, qual a probabilidade de acontecer 0 veículos em 1 minuto, na sua unidade de tempo da sua média, tá? Então, um veículo em 1 minuto e assim por diante, tá? E aí o acumulado vai acontecer... cadê aqui? Exponencial dist 0... Aí está invertido aqui. True. Ah, não, tá certo. Ele vai crescendo. Isso mesmo. Bom, então o que está acontecendo? Tá vendo que, né, tempos pequenos têm baixa probabilidade de acontecer, né, e aí quantidade de tempos maiores, porque como a média é 1.2, então tem mais chance de acontecer esses eventos. Tá vendo que também podem acontecer menores, só que com uma chance menor, tá? Então, quando a gente faz lá na simulação o nosso aleatório, então aleatório, né, quando a gente roda, então, por exemplo, aqui, esse meu primeiro aleatório deu 92%. Aí o que a gente está fazendo é, a gente está entrando aqui, ó, nessa escala 92 e pegando o valor do tempo. Então, se eu estou usando a distribuição exponencial para determinar o headway aqui entre os veículos, e o meu primeiro valor que eu sorteei foi 92%, eu estou vindo aqui em 92, e aí eu estou vindo aqui pegando, por exemplo, 1.8 minutos por veículo. Esse vai ser o meu headway deste veículo que eu sorteei. No caso da distribuição Poisson, se eu sorteei esse mesmo valor 92, eu tenho que vir aqui em 92, e ele vai me dar que vai acontecer 2 eventos naquele minuto. E aqui, se eu estou trabalhando lá com, sei lá, com peso, né, que a gente estava fazendo, então 92 eu tenho que vir aqui e ele vai me dar que a pessoa vai ter, né, o sorteio aqui, nesse caso, vai ter 100 quilos. Né? Agora 25. Então 25, ó, tá vendo que aqui foi o sorteio que eu fiz agora, né? Então 25 a pessoa vai ter 70 quilos. Tá? Então é para isso que servem as distribuições. Tá vendo que o valor aleatório aqui, né, a gente vai trocando, e para cada um desses valores ele vai sorteando nessa escala do P de variável, P do evento ou P do tempo. Tá bom? Então são essas as distribuições que a gente vai usar na verdade a distribuição normal a gente não vai usar agora, né? Mas só para vocês saberem, porque é a mais clássica de todas. Mas a gente vai usar principalmente de Poisson e distribuição exponencial, tá? Então atentem-se sempre à unidade, tá? Isso aqui que é o principal para vocês saberem. Então um é eventos por unidade de tempo, que é de Poisson, e a outra é em tempo por unidade de eventos, tá? Então lá na nossa simulação, o que acontece? A gente tem as chegadas, né, de Poisson aqui no primeiro exemplo, né, que a gente fez lá em sala. Então um sistema MD1, então chega estocástico, atende determinístico e sai e um canal de atendimento. Tá? Então aqui tem lá 1,2 veículos por minuto, né? O atendimento, né, no caso da graduação era isso aqui, né? Então quantos minutos de atendimento e aqui o acumulado. Tá? A porcentagem acumulada dessas observações, tá vendo? Então fui somando cada um deles e dividi pelo total. Né? Então, para fazer o sorteio e descobrir aqui, né, quando eu fizer o aleatório, qual que é o tempo de atendimento que aquele veículo vai sofrer. E o tipo de caminhão também tem as probabilidades lá, né, de 25% de ser vazio e 75% de ser carregado. Então aqui é o acumulado. Tá? Aí o que a gente tinha feito, a gente foi sorteando veículo a veículo, mas a gente acabou esquecendo de fazer que primeiro tem que ser isso aqui. Tá? Por quê? Porque ó, é veículos por minuto. Aqui a gente tem lá o tempo de chegada, minutos por veículo.
Então a gente tem que transformar isso aqui em objeto, né, por tempo. E aí o que vai acontecer? A mesma coisa. Então vou fazer de novo aqui, né, 9 linhas, uma coluna começando com 0. Aplicando o Poisson, então está aqui, esse valor, a minha média, e vou colocar um acumulado. Então, o que a gente tem que fazer primeiro, pessoal, é o seguinte, a gente tem que sortear. Então, como a minha unidade de tempo é minuto, a minha simulação, que eu vou ter que criar, ela precisa ser na unidade de minuto. Tá? Então, eu vou ter que fazer uma primeira geração aqui por tempo. Tá? Então, por exemplo, tempo. Então, digamos que eu queira simular 60 minutos. Tá? Então, tempo, minuto. Tá? Então, esse aqui vai ser o meu início da simulação e eu vou deixar tudo aqui em cima só para ficar mais fácil de convocar as variáveis, tá? Então, ó, vou pôr aqui uma sequência de 60 minutos, uma coluna, início em 0 e passo de 1. Tá? Então, vai começar com 0. Então, a minha simulação aqui, ó, eu vou fazer 60 minutos, tá? 1 hora de simulação. Então, eu tenho de 1 em 1 minuto. Por que de 1 em 1 minuto? Por causa dessa taxa aqui. Tá, então eu tenho que fazer a simulação do evento, quer dizer, em cada minuto, qual a probabilidade de chance de acontecer nenhum veículo? Um veículo, 2 veículos, tá? Então aqui eu tenho que saber quantos veículos, tá? Então aqui, veículo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer aqui um aleatório. Então, por exemplo, aqui deu 0,36. Então, 36% é 0 veículos. Então, nesse primeiro minuto, não apareceu nenhum veículo, tá? E aí, quando eu arrastar para baixo, então, agora mudou, né? 89. Aí, então, 89 está aqui, um veículo. E aí, o outro 55 está aqui, nenhum. Então, aqui vai aparecer um veículo e aqui vai aparecer nenhum veículo. Tá? Então, primeiro a gente tem que fazer isso aqui. Então, vamos lá fazer o proc_x. A chave é o aleatório. Eu vou procurar isso aqui. O retorno é a quantidade de eventos, né, de veículos que vão aparecer. Não vou deixar nada. E a correspondência é 1, né? Deixa eu ver se é 1. Então, 0,39, tá vendo? Nesse exemplo aqui, ele sorteou 0,39. Então, 0,39 é 0. E aí, ele vai retornar para mim, realmente, 0. Aqui a resposta foi 0. Tá? Então, deixa eu só confirmar aqui. Correspondência, 0 para exata, 1 para a correspondência exata, o próximo do valor maior, e menos 1 para a exata, o valor menor. Então, é o maior mesmo. Porque como aqui já está acumulado, ele está pegando o próximo maior. Tá? Então, está aqui, ó. Então, cada vez que você fizer uma nova ressimulação de 60 segundos, que é só apertar o delete, tá vendo? No primeiro minuto não apareceu nenhum veículo, e agora apareceram 2 veículos. Depois mais 2, aí 1, aí 2, aí 1. Aí depois 0 de novo, aí 1, 1, 1, 1. Então, esses veículos aqui que você tem que simular. Então, se você fizer aqui uma soma de toda essa coluna aqui, então, ó, em 60, né, 1 hora de simulação, 60 minutos, apareceram 56 veículos. Porque tem minutos que entra um veículo, tem minutos que entra 0, depois 2, aí em alguns poucos casos entram 3. Tá vendo que nesse meu exemplo só 3 veículos foi o máximo, não teve nenhum com 4. Tá? Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer é, primeiro, simular isso aqui. Tá? Você precisa identificar quantos veículos em cada minuto você vai ter. Tá legal? Aí só depois que você fez isso, aí você vai poder continuar a simulação. Então, vou fazer uma outra coluna para ajudar, que é o veículo acumulado. Então, o que ele vai fazer aqui? Vou fazer uma soma desse valor aqui com ele mesmo. Tá? Então, eu travo sempre a primeira coluna e vou arrastando para baixo. Para quê? Para eu saber o acumulado. Então, por exemplo, aqui nesse caso, tá vendo agora que simulou 60 minutos, eu obtive 66 veículos, porque
né, caíram mais chances de veículo, de muito mais veículos. Então, no minuto 0 chegaram 3 veículos, né, o acumulado. Depois 4, né, que chegou mais 1, então 4, aí chegou mais 2, 6, chegou mais 3, 9, aí chegou 0, 9. Tá? Então, por que eu estou fazendo isso? Porque agora, então assim, eu preciso ter primeiro uma simulação em tempo, porque eu só estou gerando esses veículos aqui, as chegadas, tá? E agora eu preciso saber, porque cada um desses veículos, os 3 veículos, eu tenho que fazer esse sorteio, né? Ele é vazio ou carregado? Aí, dentre os carregados, ele tem excesso ou não tem excesso? Aí, como eu sei agora o tempo que ele chegou, então esse aqui é meu tempo de chegada, tá? Então, esses 3 veículos chegaram no mesmo instante, no 0. Esses 2 veículos aqui chegaram no instante 2, tá? Esse veículo aqui chegou no instante 10 minutos. Mas aí, como está tendo um atendimento de todos esses aqui, eu preciso, né, fazer o cômputo aqui de cada atendimento para saber quanto tempo levou e assim por diante, ok? Bom, então o que a gente tem que fazer agora? Então, agora sim, a nossa simulação começa aqui, ó, o ID do veículo. Então, sempre dependendo daquilo lá, então, por aqui uma sequência. Desse aqui. Sequência. Sequência dessa quantidade aqui. Então lá, 43. Então agora tem 43, tá? Então veja que eu fiz uma primeira simulação só para gerar a quantidade de veículos, que é esse cara aqui que me interessa primeiro, tá? Essa informação. Para daí começar cada veículo com seu tempo de chegada, tempo, né, que tipo de caminhão que ele é, quanto tempo ele atendeu, que foi o que a gente fez lá na sala. Então, por exemplo, qual que é o tempo de chegada de cada um desses caminhões aqui em minutos? Então agora eu tenho que pegar essa referência aqui do ID número 1 do caminhão e saber que hora que ele chegou aqui. Tá? Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer também com procx. Então procx vai ser esse aqui. E onde que eu vou procurar? Eu vou ter que procurar ele no número acumulado aqui, ó, no C19 até lá embaixo. E o que ele vai me retornar? Ele vai me retornar o tempo que ele chegou, que é o A19 até o final. Que eventualmente, se eu quiser aumentar aquele lá, né, a quantidade de tempo simulado, ele já está pronto aqui. Valor ausente deixa em branco. E o modo de correspondência tem que ser veículo acumulado, ID é o menor. Então, menos 1. Isso, vamos ver se está certo aqui. Ok. Então lá, olha esse exemplo aqui, ó. Tá vendo que vários períodos aqui, ó, no primeiro minuto, segundo, terceiro, quarto, não apareceu nenhum veículo. Então o acumulado é 0. O primeiro veículo só apareceu, e no caso 1 também, no minuto 4, ó lá. Então ID1, ó, chegada 4 minutos. Tá? Então é assim que a gente monta a simulação. Então agora aqui eu tenho por ID, que era o que a gente tinha feito na aula, né? Mas a gente tinha esquecido de fazer isso aqui, porque a gente tentou achar o header, mas de fato não ia dar, porque a distribuição de Poisson é veículo por minuto e não 1 minuto por veículo, que é o que a gente tinha colocado lá. Tá? Então a gente acha aqui o tempo de chegada desse caminhão. Aí eu preciso fazer, né, o que vocês já fizeram lá também. O tipo de caminhão, né? Então, o tipo dele. Então, para cada um desses caminhões aqui, você vai ter que sortear que tipo que ele é. Então, a gente faz lá o procx, né, o aleatório. Aí eu vou sortear aqui o acumulado. E ele vai me retornar se o caminhão é carregado ou vazio. Nada e é o maior valor. Então, tá vendo? Ó? Chegou um veículo, depois não chegou nenhum, depois 2, tá vendo? Então, o veículo 1 chegou no instante 0. Só aumentar aqui. Então, tempo de chegada aqui. Aí, o primeiro veículo chegou no instante 0, o outro veículo só chegou no instante 4 lá. O 1 chegou no 0, o 2 chegou no 4. E os dois são vazios, tá? Não tem problema. E assim por diante. Tá? Então, aqui se vai ter excesso.
Então aí a gente faz, né? Se esse aqui for igual a esse cara aqui, aí eu tenho que fazer, né, um outro C. Se o aleatório for maior que os 5%, não deixo em branco. Se não, a gente tinha colocado aqui o 2,5 minutos a mais ali. Oxi, 2,5. Então, esse caso aqui, esse carregado está com excesso, tá? Esse aqui já não está, esse aqui também não, olha lá, outro com excesso. Né? E aí o tempo de atendimento, né? O sorteio, também em minutos. Então aí o que a gente tem que fazer? Novamente, né? Se isso aqui for igual ao carregado, aí eu tenho que fazer um proc x de um aleatório, que eu vou sortear um valor, e ele tem que achar aqui dentro. Né? Então, procura aqui nessa distribuição e retorna para mim o tempo de pesagem, né, em branco. E aqui também é maior. Caso contrário, deixa em branco. Ou deixa zero, né, que é vazio. Então aqui é o tempo de pesagem. Então, a gente tem que fazer aqui o tempo de chegada e o tempo. Então, o que nos interessa é isso aqui, né? Então, é a chegada em minutos e a minha saída também em minutos. Né? Então, o primeiro vai ser sempre, né, a hora que ele chegou, mais o tempo de atendimento, porque ele é o primeiro. E os demais, o que a gente tem que fazer, que a gente fez lá na sala de aula mesmo? A gente tem que verificar se o máximo, né, qual é o máximo anterior aqui. A gente também pode checar pelo vazio, né? Se for vazio, né, então ele entra e sai, né? Então ele entra no 3 minutos, sai no 3 minutos. Também dá para fazer isso. Né? Ou somar o chegada mais isso aqui, tá? Tanto faz. Mas o que a gente tinha feito lá é... e esse aqui eu já vou somar aqui para ficar mais rápido, né? Já vou somar com o excesso, porque caso tenha excesso, aí ele já preenche lá para mim. Então aí eu tenho que fazer aqui o máximo, né, da saída do anterior e o máximo da chegada, na verdade, né? Então é o tempo de chegada e a saída do anterior. Então é o máximo deles, porque ele tem que esperar, né? Então vamos lá. Máximo, a chegada dele e o tempo do anterior, mais o tempo de atendimento que ele vai precisar. Tá? Então, olha lá. Esses dois aqui chegaram, tá vendo? Todos eles chegaram em 0 minutos, tá vendo? Esses 4 aqui. Na verdade, chegaram 2, depois mais 3. Tem que só checar aqui. Então, chegou em 0 mais 1.6, 1.3, aí o vazio sai fora, então ele mantém o 2.9, né, e aí vai seguindo, tá?
Preciso só arrumar isso aqui. Tem que fazer alguma conta aqui para saber se ele está menor. Tá certo. Eu não pus para baixo. Agora resolveu. Então, quando ele sorteia muitos veículos logo no primeiro instante, ele tem que casar aqui, né? Senão ele não começa. Beleza? Então era isso, pessoal. Mais uma explicação aí para vocês, para poder ajudar aí a terminal a fazer o trabalho. Lembrando que aqui você já tem, né, a chegada e a saída, então você pode plotar isso no gráfico, mas você tem que fazer ainda tempo de espera, né? Então, assim, o tempo de saída menos a chegada já vai te dar o tempo de espera, aí você tem que acumular, ver quantos ficaram na fila. Mas graficamente, se você plotar, você já vai conseguir visualizar, né, a chegada e a saída de cada um desses IDs, né? Lembrando que agora sim, cada veículo tem o seu tempo de chegada e o seu tempo de saída. Ok? Muito obrigado e até a próxima aula.